Oi, oi, oi! Esse é definitivamente o vídeo mais difícil da minha vida, porque aconteceu todo tipo de porcaria possível, impossível e imaginável. Só na tentativa de gravar esse vídeo quebrou meu tripé, deu problema com o meu computador, o meu telefone eu simplesmente não consigo assistir de alguma forma e eu tenho que gravar na câmera frontal, que é uma porcaria, mas é o que a gente tem. Então... Ai, vamos lá, vamos logo conhecer essa personagem que tá bugando todo o meu sistema. Hoje a gente vai falar sobre a Haruka Axie, que é a minha personagem aí do RPG Caos. Pra quem não sabe, Caos foi mestrado pelo filho do Chocobo e ele é mestrado no sistema de ordem paranormal. Então o nome completo é Haruka Axie, mas todo mundo chama ela de Haru. É Haru pra cima, Haru pra baixo, Haruka Card Captors e por aí vai. A Haru, ela tem 17 anos, ela é muito novinha e o conhecimento dela com paranormal foi a partir de uma coisa que aconteceu com a família dela. Pra vocês que não sabem, o RPG de Caos se passa na cidade de Shibuya, no Japão, e a família da Haru é uma família de hotelaria tradicional. Aqueles hotéis, tipo, quando a gente vai pro Japão, que tem as maicos e tal, que tem toda aquela função tradicional pra gente conhecer bastante da cultura, era esse o tipo de hotel da família da Haru. Porém, ela é uma estudante de 17 anos. Num belo dia de que ela estava voltando para casa, acabou por acontecer de não ter ninguém. Tudo que ela viu foram pessoas da ordem lá, tentando investigar o assunto. Ela nunca soube o que aconteceu, eles nunca souberam explicar também. Então a Haru seguiu em frente com a vida dela, com os estudos dela e tentando tocar para frente a hotelaria, ao mesmo tempo que ela tentava entender o que acontecia com a família. Por ninguém saber o que tinha acontecido de fato com a família dela, realmente não tem nenhuma explicação, a Haru ficou convivendo com o pessoal da ordem, vamos dizer assim. E uma das pessoas que ficou responsáveis de cuidar da Haru é a Arika, que é a personagem da Mione dentro do RPG. A Arika e a Haru acabam tendo ali um relacionamento de mãe e filha, mas é um relacionamento meio conturbado, porque constantemente a Haru ela confronta a Arika falando que ela não é a mãe dela de verdade, até porque ela quer entender e poder combater o paranormal. Pra quem não sabe, elas têm uma briga ali entre as duas, porque a Haru ela quer ir pra linha de frente, ela quer brigar com o paranormal, combater os yokais e afins. Porém, a Arika não é a favor disso, porque ela acha que a Haru é muito nova para enfrentar o paranormal dessa forma. Mesmo com todas essas desavenças entre as duas, a Arika Haru é uma figura muito admirável, tanto que ela trabalha com uma katana, a Arika, e a Haru tenta imitar ela, só que a Arika não deixa ela usar uma katana de verdade, ela acha que ela não tá pronta, e a Haru briga com ela, querendo, então ela usa uma Shinai. Porque pra quem não sabe, a Shinai é uma espada semelhante à katana, porém de madeira. Só que não faz muita distinção pra Haru, porque ela só pode usar amaldiçoando a arma, porque ela é uma lâmina paranormal. E já vamos aproveitar pra falar um pouquinho sobre a ficha dela. A ficha dela não foi mexida desde Caos, então vocês vão ver ela com 1 de vida. Fica aí o spoiler se vocês não assistiram. Lá no canal do filho do Chocobo está o Caos RPG, vocês podem olhar aqui embaixo, tem a playlist que leva direto pro canal dele. A separação da ficha dela é agilidade 2, intelecto 4, presença 3 e vigor e força em 1. E o visual da Haru tem uma coisa bem interessante, porque ela tem uma cara de personagem de energia, porque ela tem aquele cabelo rosa, colorido, verde, azul, roupa rosa, tudo muito, muito rosa. E na verdade ela tem MEC 50, ela tem afinidade com conhecimento. Então, na verdade, a afinidade dela visualmente falando é a questão dela ser uma mangaka. Isso a gente já vê. Como eu já disse, ela é lâmina maldita, então ela tem lâmina maldita e gladiador paranormal. Ela é sensitiva e ela fez uma transcendência. Como ela tem
o escritor, como a origem dela, ela tem o bagagem de leitura. O bagagem de leitura tem uma coisa muito interessante sobre ele, e isso aconteceu durante o RPG. Por seu trabalho, você já leu e aprendeu de tudo um pouco. Uma vez por cena, pode gastar 2 PE para se tornar treinado em uma perícia qualquer até o fim da cena. A Haru usa isso para se treinar em medicina, para ela ficar treinada em medicina e poder salvar o que aconteceu com o personagem da Mary, que vocês vão saber se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, vocês vão assistir agora pra saber o que foi que rolou. Temos um combinado? Beleza. Polarização caótica. Terceiro olho, a famosa velocidade mortal. E ela tem também o amaldiçoar arma, obviamente, para que ela possa usar a Shinai dela. Ela tem várias coisas aqui, principalmente de conhecimento e muitas de morte. Então, eco espiral, perturbação é conhecimento, miasma entrópico. Aí ela tem enfeitiçar, livrar de mente, esconder dos olhos. Ela tinha várias coisas que ela podia utilizar, mas ela acabou não tendo a chance. Outra coisa que vocês estão vendo por aqui são as perícias treinadas pela Haru, que são artes, atualidades, diplomacia, enganação, fortitude, intuição, investigação, ocultismo e vontade. E como vocês estão vendo aí do ladinho, diplomacia e intuição, eles têm um 5 de treinado de outros. Da onde vem esse 5, tá? Ele vem do sensitivo. Se eu não me engano, o poder paranormal que ela pegou transcendendo, tá? Eu tenho quase certeza que é isso. Galera, eu não faço a mais vaga ideia do que tenha vindo a acontecer agora no meu computador, mas o vídeo desapareceu enquanto eu estava editando. Mas como eu salvei as imagens, a gente vai falar um pouquinho sobre o inventário, e agora num microfone bom, o que não aconteceu durante o restante do vídeo, né? Então a gente tem aí a Shinai da Haruka, que na verdade é um bastão. A gente usa a ficha de um bastão, mas eu só mudei ele só pra ser bonito. Os componentes ritualísticos de energia e morte, porque de conhecimento ela não precisa mais, né, que 50, afinidade não precisa mais de componente ritualístico. A lanterna tática dela ali e a Rollerblade Ghost, que é uma coisa que eu quero muito conversar com vocês sobre ela. Então, eu queria muito que a Haru tivesse alguma coisa diferente nela. Eu pensei inicialmente na ideia do Xande, de Sinais de Outro Lado, que ele tem um skate, e eu queria muito um patinete, mas aí eu mudei a ideia para um patins. A ideia dele só ser uma mudança visual para quando a gente usasse a velocidade mortal, mas foi aí que rolou a ficha desse patins fantasma. Ele tem uma duração instantânea, o alvo é a pessoa que está usando, e a gente tem o uso de 3 cargas por dia. Na descrição visual, ele fala do uso excessivo do calçado além das 3 cargas diárias, como se fosse uma pilha que tivesse que colocar para recarregar ou trocar as pilhas, algo do tipo. Se usasse mais de 3 vezes sem esse carregamento, podia acontecer sobrecarga de energia. Mecanicamente falando, a pessoa que está usando, quando ativa, ela fica intangível e ela pode se transportar 3 metros adiante para ultrapassar uma porta, uma parede. A única coisa que não pode acontecer é ela parar dentro de alguma coisa sólida, então ela vai se transportar para a parte livre mais próxima que tem. O Discente vai gastar mais 2 PE. Eu não tinha dito isso, mas gasta 1 PE para fazer a ação de ativar o Rollerblade. Gastando 2 PE usando a versão Discente do uso da bota, a execução muda para reação. Ela pode se mover por um espaço adjacente de 1,5 m, não mais de 3, mas ela recebe 10 na defesa. E, usando o verdadeiro, também muda a execução para reação, mesma coisa, 1,5 m, 10 na defesa e 10 em testes de reflexos durante a cena. Isso aqui é interessante, porque isso realmente aconteceu durante o RPG.
onde a Haru escapa a primeira vez do NPC matou, e a segunda vez ela escapa do tiro da personagem da Aline. Ela fugiu do tiro da Yuri. Era isso mesmo que tava faltando, eu só dei esse adendo aqui porque o negócio, por alguma razão, desapareceu, mas agora vocês estão voltando aí com um vídeo normal, falando um pouquinho sobre a lore dela. A Haru, ela é escritora, ela é mangaka de um quadrinho chamado Caçadores Uzako. Ou Usako, né? Se a gente usar o... Já que eu tô falando Rika pra cima e pra baixo, pelo menos vamos falar Usako, bonitinho. Pra quem não conhece um pouco de japonês, Usagi em japonês significa coelho. E também é o nome da Sailor Moon. E dentro do mangá de Sailor Moon, ela é chamada com carinho pelo... Esqueci o nome dele. Enfim, pelo carinha mascarado lá que eu esqueci o nome. Então, os Caçadores Uzako são uma grande série de mangás lançadas no Japão, aonde a Haruka se esconde pelo nome Hope. Então todo mundo sabe que Hope é uma grande escritora e mangaka que conta histórias de terror e histórias sobrenaturais misturadas em paralelo com cenas muito reais. Então ela sempre tenta abordar ali alguma coisa social, alguma coisa, uma problemática muito atual. Inclusive, a alcunha Hope da Haru, ela é baseada justamente no fato de que ela não seria famosa na Yana Toboso. Pra quem não conhece, Yana Toboso, ela é escritora do mangá Kuroshitsuji, ou Black Butler. Ele foi ali muito famoso ali por 2013, 2014, e aí de repente ele explodiu de novo e ele tá em voga hoje em dia. A Yana é uma mangaka que ninguém conhece o rosto dela, ela nunca revelou o rosto. E ela sempre assina, vamos ver se vai aparecer bonitinho na tela. Ela assina, a imagem dela é sempre esse bonequinho aqui, ó. Então, esses são os mangás da Yana. A gente não conhece o rosto dela e a mesma coisa acontece com a Haruka. Ninguém conhece o rosto da Haruka. Assim como a Yana, ela se esconde atrás da imagem de uma ovelhinha com orelha de coelho, que aparece ali na capa do mangá que eu criei ali com a ajuda ali de uma IA, só pra gente ter uma ideia de como funcionaria a capa do Caçadores do Saco. Então algumas vezes ela mexe nesse mangá e ela tem um hábito de escrever no mangá por cima, colocando algumas anotações. Como a Haru, ela nunca pôde estar de frente com a batalha, porque a Rika nunca deixou, as histórias dela contam histórias do pessoal da Ordem a partir do ponto de vista dela, que muitas vezes era de dentro da van. Ou, tipo, sei lá, chegar no final pra ajudar a carregar alguma coisa. Então ela sempre imaginou como seriam essas batalhas, essas coisas a partir do que ela ouvia, e ela acabava criando as histórias a partir disso. Também sempre com a ideia de trazer esperança para as pessoas que estavam vendo, para os seus leitores e afins. Em Caos foi a primeira vez que ela realmente agiu. Então ela tava... o mangá que ela carregava, ela fazia anotações por cima do mangá. Então ela desenhava em cima do mangá, ela montava as coisas em cima do mangá, sempre para que ela tivesse aquela anotação de como as coisas realmente eram, até para ela pensar mais pra frente, e também para ela ter uma anotação sobre o caso. Era a forma dela de fazer as suas notas. E é aí que tem uma coisa muito interessante, porque estávamos conversando sobre Caos, e apesar de todo mundo ter esquecido o que aconteceu, com exceção da personagem da Aline, que é a Rika, o mangá da Haru ainda existe. Ela entregou o mangá, tipo, ela deu em cima de um carinha, entregando o mangá pra ele e pedindo para que ele cuidasse do mangá, até porque caso eles não retornassem, ela tinha uma forma de avisar
os grandes da ordem, sobre o que tinha acontecido até então. Era tipo o relatório dela, para que ela se lembrasse de talvez dar um relatório, ou realmente enviar aquilo e quem entender, entendeu? E o mangá está repleto de criaturas, do mascarado, dos símbolos que ela viu, dos horários e do que tinha acontecido. Porque a Haru desenhou tudo por cima do mangá. E ninguém lembra de nada, incluso ela. Ou seja, aguardamos cenas dos próximos capítulos aí. A Haru não descobriu nada sobre a família dela, ela tentou descobrir, ela achou que tinha alguma relação com o mascarado, com o que estava acontecendo, mas mesmo dentro do mundo de caos, ou vendo várias pessoas em Shibuya, a Haru ela não encontrou em nenhum momento a família dela, ou algum resquício do que podia ter acontecido com a família dela. Isso não foi explorado, então ela continua procurando o que pode ser que tenha acontecido. E infelizmente ela não lembra da missão mais importante da vida dela. Uma coisa muito legal também sobre a Haru é que ela tinha tudo muito próprio. Por ela ser uma mangaka, ela sempre pensou na sua identidade visual. Na verdade, a identidade visual da Haru foi uma coisa que eu realmente pensei muito. Porque como eu não fiz ela muito, ela não é um personagem forte, ela não é um personagem combado, eu queria muito que ela fosse lembrada visualmente. Isso eu disse várias vezes durante a campanha, pros meus colegas e tal. A Haru foi feita pra ser um porco pro abate. Ela era pra fazer personagens e jogadores chorarem caso ela viesse a vir de Kaiser. Caso ela viesse aí a passar dessa pra melhor ali de Americanas. Então a Haru, ela era muito... A ideia dela era ser muito carismática. Então a imagem dela, com a roupa rosa, chamando muita atenção, sempre falando as coisas da forma que ela bem entendia e sem filtro nenhum. A ideia dela ser muito caricata e muito personalizada pra realmente marcar, tipo, se ela viesse mesmo a dar uns pulos aí pras próximas fases aí, no pós-morte aí, que os jogadores que continuassem jogando, que continuassem a história, iam sempre lembrar aí, ou pelo mangá, ou pelo que ela falaria, ou pelo silêncio completo, porque a Haru não tá falando nada, não tá fazendo barulho. Mas também essa imagem foi criada a partir dos elementos. Então, quando ela usava rituais de conhecimento, as tatuagens, as marcas, eram sempre em mangás. Eram desenhos de mangás ou alguns fios muito rápidos que corriam por ali. Quando ela falava no elemento de morte, ela alterou os próprios frascos de lodo. Então a Haru, ela colocou glitter rosa dentro dos potes de lodo, que deixou um negócio meio galáxia, assim. Então sempre que ela sujava as coisas de lodo, ela sujava de glitter também. A própria areia que ela usava também para fazer rituais era uma areia cor-de-rosa. E uma coisa que ela não teve muita chance de usar, né, que foi os dadinhos D20. Porque a Haru, ela tinha dados D20 que acendiam. Não sei se vocês já viram, mas realmente existe para vender. E a Haru usava esse dadinho D20 para soltar ali os seus rituais de energia. Então, acho que sobre a Haruka é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chega aqui embaixo, dá um comentário qual outro personagem que eu já fiz, que vocês querem conhecer, que vocês querem que seja um próximo. Se vocês querem aí algum assunto, alguma coisa do mundo do RPG ou do jogo, sei lá, algum conteúdo que vocês queiram ver aqui, comenta também. Eu tô com muito pouca ideia para conteúdo, então até então eu só vou gravar a hashtag CMP. Não se esqueçam de seguir as redes sociais. Beleza? Um super beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.